Fala, gurizada! Estamos aqui no Estúdio 22, iniciando nosso primeiro podcast Fora da Caixa. Já te convido a pegar o chimarrão aí, a pipoquinha, sentar e nos acompanhar nesse primeiro podcast. Tô aqui com dois convidados hoje. Tô aqui com
Convidado especial, meu pai, o vereador Mano. E junto o Roger, assessor, que vai estar com nós aí nesse primeiro podcast do Fora da Caixa. Pessoal, o projeto do podcast é levar a palavra de Deus de uma forma bem descontraída, bem simples. Não necessariamente a gente vai falar sempre se apegando aos detalhes, mas a gente quer levar de uma forma mais descontraída e fácil para vocês entenderem o que é o reino de Deus. E também a gente quer de uma forma bem simples, rir, brincar, mandar um conteúdo para vocês, para que vocês possam estar em casa, um conteúdo leve, saudável, para poder rir com a família, ser um conteúdo para o público cristão, para o jovem cristão, não ter aquele problema de estar na internet e se perder com bobagem. Então eu já vou abrir já para os meus convidados falar aí, se apresentarem e fiquem conosco aí. Vamos começar por mim ou Pink? Pode ser, sério. Os caras ficam dizendo que somos Pink Cérebro, não sei de onde eles tiraram esse negócio aí. Meu boa noite ao pessoal aí, é o nosso primeiro podcast aí do Fora da Caixa, é um prazer poder estar junto aí. E eu fico agradecido pelo convite, não, Roger? Com certeza. Participar aí do nosso primeiro podcast aí, Fora da Caixa. Eu, primeiramente, boa noite também e obrigado pelo convite. Seu primeiro podcast do Fora da Caixa, e eu tenho certeza que é um podcast que vai edificar muitas pessoas aí ao longo desses episódios. Tamo junto. Pessoal, nesse primeiro podcast a gente não vai trazer nenhum tema muito específico, tá? A gente vai mais conversar hoje do que a gente tem um tema para debater, para trazer. Mas no mundo jovem, no mundo cristão, a gente sabe que a gente tem várias páginas que brincam com memes cristãos, né? E, cara, o que aconteceu nessa última semana aí foi um cara que virou até música, até funk virou, cara. Que é o Profeta Mirim, né? Mirim. O Of the King, the Power, the Best. Cara, eu vou perguntar pra vocês, o que vocês acham disso, cara? Assim, pro meio cristão, pra nós, assim, que a gente conhece a palavra, que a gente sabe que, cara, não é só largar aí qualquer palavreado na internet, numa pregação. Que a gente sabe que tem mais coisa por trás, né? O que vocês acham disso aí? Eu vejo assim que hoje em dia, eu que sou novo convertido, né? Faz 4 anos que eu tô na igreja. E eu percebo muito assim a dificuldade que é a gente conseguir trazer almas para Jesus, né? É algo que a gente vê que cada um tem um pensamento, cada um tem uma experiência, um jeito que viveu. Então todo mundo traz consigo uma carga muito grande, né? Então a gente vê a dificuldade que é, tanto em relacionamentos como em geral, né? Amizades, casais e tudo mais. E o problema dessa questão aí do pastor Mirim é que é o seguinte: qual é o limite da brincadeira, né? Qual é o limite da onde a gente pode brincar ou não com a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia fala, né, que nós somos semelhantes a Ele, né? Sim. Então no momento que a gente tá folgando, que a gente tá zombando de uma pessoa que tá falando a palavra, por mais que seja uma palavra que não é algo, né, que a gente sabe que vai edificar, é um pouco forçado, mas a gente tá folgando na palavra de Deus, zombando. Então isso tem um limite. Sim. Né? E até onde vai esse limite? Eu sinceramente, a gente vê na rede social, tá passando direto isso aí, né? Tu abre o Instagram, tá ali. Eu não sou fã desse tipo de brincadeira envolvendo a palavra de Deus, entendeu? Eu nasci, me criei dentro da igreja, fui aluno de escola dominical, a gente sempre aprendeu o que o Roger está falando aí, que há alguns limites que a gente não pode ultrapassar. E esse limite de brincar, de estar falando em outras línguas, entendeu? Jogar um inglês lá, eu não falo inglês, mas a gente sabe que, né, tentou lá assimilar um falar em línguas como sei lá, com o que ele falou lá, e eu não sou fã, não gosto, entendeu? Aconselho as pessoas que queiram ter uma intimidade com Deus não entrar nessa brincadeira, porque é perigoso, né? A palavra de Deus diz que para todos os pecados há perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas têm algumas interpretações a respeito disso. Eu tenho a minha interpretação pessoal. Eu acho que quando tu acaba brincando com um assunto tão sério como esse, tu pode correr no risco de estar cometendo alguma coisa aí que não vai ter perdão. Né? E a gente sabe também o seguinte, né? O evangelho é difícil de ser levado, mas é muito fácil de ser distorcido, né, cara? Hoje em dia, a gurizada que tá no mundo aí, que não tem, né, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela pega o evangelho e distorce Hoje em dia ainda mais, né? Hoje tem igreja de tudo que é coisa é difícil, cara. E eu acho também que é o seguinte, eu acho que foi usada essa brincadeira, não vou dizer brincadeira, mas
esse vídeo, esse falar do profeta Mirim, o pessoal usou até mesmo pra, tipo assim, afrontar a igreja, né, cara? Tipo assim, olha o que os caras de vocês estão fazendo, tá entendendo? Tipo, surgiu funk, surgiu tudo, né, cara? Mas assim, ó, eu não condeno o moleque lá, entendeu? Eu não condeno o moleque, entendeu? Ele viu uma oportunidade, sim, entendeu? Eu fico admirado com igrejas sérias que dão apoio pra ele. Isso aí é uma coisa assim que é inexplicável. Pastores conceituados, que nem a gente tem, né? Sim. Dá um apoio para um tipo de coisa dessa. O que eu vi hoje ainda, cara, é que agora a mulher do pastor Júnior Trovão virou assessora dele. Digamos assim, é a que vai levar ele pros eventos, que vai... Tanto que o próprio Júnior Trovão já começou a botar umas fotos com ele, com terno igual e tal. E foi que dentro falou, cara... O Piazão aproveitou a oportunidade que teve, né? E a gente também não pode julgar. Talvez ele realmente queime por falar da palavra de Deus, mas a gente sabe que às vezes a maturidade manda muito, né? Com certeza. Tem um tempo, né, pra coisa, né? Com certeza. E... É que nem o Mano falou. Mas ao mesmo tempo também tem gente por trás ali, né? Desde o começo. Sim, tem pessoas, e são pessoas adultas, né? Sim. Aí a gente vê pastores mais antigos que acabam falando besteira às vezes, imagina uma criança de 14, 15 anos. Né? Então, o cuidado que a gente tem que ter só é que a gente não pode deixar a igreja virar piada. A igreja não é um lugar de piada. Não. A gente vê o mundo hoje se encaminhando cada vez mais para situações que são totalmente contra os nossos valores e princípios. E aí aquela pessoa que está no mundo, ela quer buscar algo diferente. Aí tu olha para a igreja, a própria igreja fica zombando dela mesma. Aonde que ela vai conseguir o seu refúgio, aonde que ela vai conseguir o seu consolo. Entendeu? Então isso é muito ruim para nós. Claro, então a gente tem que ter esse cuidado. A gente não pode deixar a igreja virar piada. Para onde vai as pessoas que querem realmente ter o conhecimento de Jesus, se entregar, ter a salvação? A igreja ainda tem que ser a referência, né? Mas eu não conhecia esse lado do pastor, do Roger. Tu viu? Não. Que barbaridade, meu. Ele tá levando a sério, tá levando a sério o negócio? Eu já tô até preocupado, tô achando que eu me preparei tanto que nem ele. Que barbaridade, ô! Não, tu sabe que o que o Roger falou é real. Porque, às vezes, claro, da gurizada do mais novo, né? Hoje em dia a geração é a geração de meme, né, cara? Tudo é meme, né? Tudo é... E vai muito também da gurizada querer se encaixar aí nos padrões que a gurizada do mundo tá fazendo, que é meme, que é brincar com tudo e tal, e acaba, realmente, que a gente falou. Aí, pô, os de dentro da igreja acabam... Mas aí entra um outro conceito. Tá? Aí entra um outro conceito, que é o conceito de pastor. Tá? Hoje, qualquer pessoa se intitula pastor. O cara não tá satisfeito lá com a congregação que ele está servindo lá, ele junta uma meia dúzia de pessoas e se intitula pastor. Tá? O cara não teve oportunidade, não sei o que, vira pastor. Eu sou de uma época que a palavra pastor era uma coisa muito séria. Entendeu? Tu tinha homens de Deus, pessoas conceituadas com esse título, e eu sou de uma época que quando o pastor falava pra gente assim, eu preciso falar contigo no final do culto, ficava apavorado, filho, entendeu? Tu não sabia que o cara queria falar contigo, se ele tinha uma repreensão para te dar, entendeu? E aí quando eu vejo o pessoal dizer assim, o pastor Mirim, cara, eu não tô dizendo que ele não tenha capacidade de pregar, de ministrar uma palavra, mas pastor, né? Cara, é uma palavra muito pesada para te colocar sobre uma pessoa que até ontem não era nem cristão. Isso reflete muito também nas igrejas, nas questões que eu vejo muito em pequeno grupo, né? Sim. Muitos líderes de pequeno grupo acabam ministrando a palavra, só que eles não têm uma base teológica. Às vezes uma pessoa que se converteu ali, faz 2, 3 anos ali, já está dando a palavra no púlpito. Eu acho que tem que ter um respeito, eu acho que tem que ter um estudo, eu acho que tem que ter uma experiência para te poder chegar no púlpito, honrar a Deus realmente da maneira que tem que ser, e tu mandar uma mensagem para as pessoas que vão edificar elas, porque não pode ser aquele evangelho coach. Claro. Aquele evangelho que chega ali só, tu pega ali um pouquinho, aí chega na semana, tu já esqueceu. Tu só dá uma recarregadinha ali. Cara, o evangelho todo dia. Não, e tu sabe, agora eu me lembrei de uma história que até o pai vai lembrar. A gente tava numa célula uma vez, anos atrás. E aí o cara foi... o cara era o cara que levava a palavra na célula, né? Recém-convertido, cara. Ele começou a célula, orando e tal, cantando louvor. Chegou na hora da palavra, o cara... preparadíssimo pra palavra, cara. E começou a falar a palavra. Aí ele começou a falar
da mulher samaritana, cara. E aí, seguinte, começou com uma história meio diferente do que era, né, cara? A gente começou a olhar, tipo assim... irmão, é o seguinte, qual é a tua versão aqui também? Aí tá... Onde é que tu tá? Não é a Bíblia que tá lendo, mas... Se o Nego Leite estivesse escutando isso, ele diria o quê, meu? Aí me vê isso aí, ó. Aí, seguinte, cara, acabou a célula, a gente tá, mano, seguinte, mas só nos elucida aí, qual é essa tua versão, da onde tu leu dele? Não, mano, isso aí eu tava assistindo os 10 mandamentos, mano. Não, nem era 10 mandamentos, não. A série da Bíblia que tinha na Record. Não, era os 10 mandamentos. Não, eu tava olhando lá e aí passou essa cena, um recorte, e aí, me cativou. Aí eu assim, irmão, mas é o seguinte, é novela, né, cara? Os caras botam coisa. Então, cara, é isso que tu falou. Tem muita gente hoje em célula, cara. E, claro, tem gente que tem o dom e tá se aprofundando, né? Mas tem uma gurizada que tá pulando. Mas aí tem uma situação assim, gente, ó. Deus usa quem ele quer, entendeu? Não quer dizer que a pessoa que se converteu ontem não tem uma palavra para entregar. Com tá? certeza, com certeza. Se Deus usou uma mula, não pode usar o Roger. Vocês estão vendo, né, pessoal? Vocês estão vendo, né? Primeiro foi elogio a Marcial ali, agora... Tá bom. Não, faz parte. Deus, ele tem essas maneiras de falar e de usar as pessoas, entendeu? O que eu acho que tem que ser discutido é a forma em que a gente está colocando carga sobre essas pessoas, entendeu? Sim. Porque ainda estava falando esse dia pro Roger, aqui em Cachoeirinha, eu sou um dos pioneiros da Celos. Eu acho que foi um dos primeiros que fomos a Santa Catarina, ainda quando estávamos na Devales, né? Na antiga Devales, que hoje aí é Vales, onde a gente foi fazer o curso lá de célula, coisa assim. Então acho que a gente foi um dos primeiros aqui, não sei se tinha outra igreja já que trabalhava com células. E a células, ela é uma coisa importante dentro da igreja, se bem administrada. Como disse o Roger, tu não pode pegar um cara que chegou na célula ontem e já querer e colocar já um peso em cima do cara, entendeu? Claro. Para que o cara seja uma liderança. Às vezes o cara não conseguiu nem se ver livre dos vícios ainda que ele trouxe lá do mundão com ele, né? Então não tem como. Eu vejo assim uma situação muito perigosa. E essa desse pastor Mirim aí que trata aí é uma situação perigosa porque acaba levando outras pessoas a cometer o mesmo engano que ele está fazendo. Sim, lógico. São situações que precisam ser revistas, né, cara? Até porque hoje ele quer seguir com o ministério, né? Uhum. E acho que tudo isso já gerou pra ele já um pouquinho de maturidade e conhecimento, né? Então foi que nem tá comentando, tem igrejas grandes que deram oportunidades quando talvez ele não tinha esse conhecimento, talvez estava nessa empolgação. E a gente vê também, cara, que muito desses pregadores que estouraram aí, que nem, não sei se vocês vão lembrar, aquela Vitória Souza, que era a mesma coisa, cara, entendeu? Ainda hoje eu tava dando uma olhada, me veio na mente ela, eu fui pesquisar. Assim, hoje é uma pessoa que, claro, prega a palavra ainda, mas hoje já nem usa mais título nenhum. Hoje é só apenas a Vitória Souza do Instagram, né? A influencer, a que posta daily vlog, a que faz rifa, e se desconectou totalmente. A menina aquela do celular lá? Do iPhone. Do iPhone? Pra tu ser o 11. Eu não sou muito ligado nesse negócio aí. Mas é esse o cuidado que tem que ter. É que nem tu falou. Tudo bem, não dá pra crucificar o guri. O guri, a vontade é genuína, né? A vontade é genuína. E como eu falei, tinha gente por trás dele, Sim. né, cara? Então, tu imagina um guri de 14 anos em cima do púlpito com todas aquelas pessoas ali e aquele poder ali pra ele, entendeu? Tu não tem maturidade pra entender ainda o que é aquela situação, sabe? Então, e naquela ânsia de querer aparecer, de querer viralizar, de querer às vezes, enfim, tu acaba falando coisas às vezes que não são... Mas é que a molecada hoje é muito rápido, cara, entendeu? Hoje a criança nasce mexendo no celular, não? A molecada ela pega muito rápido o negócio, entendeu? E, cara, tem pessoas que nascem com o dom da oratória, não? Com certeza. É inevitável dizer isso. A pessoa nasce com o dom da oratória, entendeu? Não, e ele tem. É visível isso aí, entendeu? Mas falta direcionamento, claro, quero dizer, entendeu? Claro. Isso que é o... Falta de alguém encostado lá, diz, meu filho, cara, vamos dar uma calmadinha aqui, entendeu? Vamos dar né?
Vamos botar um freio nisso aqui primeiro. Vai, mas não vai muito, né? Devagarinho. Dá uma segurada um pouquinho. E aí, quando tu entra na área de falar em línguas, entendeu? Da maneira que ele fez, talvez na ânsia de ter o dom de falar em línguas, ele pega lá e joga aquele falar dele lá no meio das pessoas, entendeu? Ele acaba levando as pessoas ao engano junto com ele. Claro. E isso eu acho que essa é a situação mais perigosa que tem na vida desse menino dentro da igreja. Tá, e aí eu te faço uma pergunta. Nessa situação, tá, aquelas pessoas que estão ali ouvindo, que estão recebendo a palavra, tu acha que consegue ter realmente uma cura ali? Pela questão da fé das pessoas? Cara, é que cura... Uma vez um cara me perguntou assim, ó, nada contra os irmãos católicos, pelo amor de Deus, entendeu? O cara falou um dia assim, mano, como é que pode uma pessoa que faz uma novena, uma coisa assim, ser curada? É que aí a gente entra no mundo da fé, entendeu? A fé, pra te ter uma ideia assim, ó, tu pega a Bíblia Sagrada e vai ver quando Jesus fez os milagres dele. Jesus nunca usou assim, foi eu que te curei. Ele falou, tua fé te curou. É o exercício da fé que leva a pessoa a alcançar o objetivo dela. Agora, independente do que ele está falando, do que ele não está falando, se a pessoa está ali procurando algo para a vida dela, ela vai receber. Vai receber, entendeu? Concordo com isso. Vai receber. Tem algo que vira tudo, que é a chave, né? É a fé, né? Que move montanhas, né? Então, eu acho que, por mais que nem o pai falou, o católico ali que reza a novena, reza o terço e tal, mesmo que a atitude seja uma, por trás disso ele está movendo a fé, né? E Deus, ele é misericordioso, né? Ele age com graça. E a fé é o que move tudo. Então, se tu tá agindo com a tua fé, a fé ela foge de todo o teu sentimento. Ela é a fé, né? Quer ver uma passagem interessante na Bíblia Sagrada que vai colaborar com o que a gente está falando? Lá em Mateus, quando fala do arrebatamento da igreja, do juízo final, o que diz lá? Que muitos vão chegar na presença de Jesus e vão dizer, mas eu curei, eu batizei, entendeu? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Em teu nome, né? Em teu nome. E o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Sim. Entendeu? Ele operou milagres, conquistou pessoas, levou pessoas ao reino de Deus, mas de uma maneira, entendeu? Da pessoa. Sim. A pessoa estava de maneira errada. Agora, o fruto que saiu das palavras dele levou pessoas a se converter, a pessoas a ter curas, entendeu? Agora, Deus, estava errado. Não adianta tu ganhar o mundo e perder sua alma. Com certeza. Bem isso aí. É uma boa analogia, né? E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, pra ver se é só minha percepção, assim, e como é que vocês acham, assim, que tá seguindo essa mentalidade da igreja, e aí mais na área jovem que a gente vai falar, assim, de tentar igualar muita coisa que tem no mundo pra dentro da igreja? Tipo assim, hoje vai ter... Nem eu já vi em certos casos, né? Hoje o culto é a fantasia, né? Pra fazer uma interação com o pessoal que tá na rua e tal. Assim, eu sou de uma geração bem mais nova. Eu vou usar o pai de exemplo. O pai é de um tempo que, assim, cara, o que levava a gente pra igreja era só Jesus. Era Deus. Era o evangelho, né? Não tinha esses outros subterfúgios pra chamar, né? Acho que naquela época, mais que certeiro era que o mundo era muito mais atrativo do que a igreja, né? O que vocês acham, assim? Cara, eu acho que já estão extrapolando, eu acho que talvez dosando isso tudo é válido. O que vocês têm de... Tu sabe que isso é um pensamento que eu já mudei umas 2, 3 vezes ao longo desses 4 anos de convertido, né? Porque, e algumas vezes eu achava isso que não faria muito sentido, outras eu achava que valia, outras eu achava que não valia, e eu voltei de novo para aquele sentimento que... tendo um limite, eu acho que vale. Sim. Entendeu? Porque assim, ó, quando saiu rádio, quando saiu televisão, quando saiu internet, né, a igreja perdeu muito para isso aí. Porque isso é coisa do diabo. Né? Isso é coisa do maligno, isso é coisa isso aqui. E aí o maligno foi tomando, foi chegando e foi pegando isso, a oportunidade que ele tinha para poder, sim, né? E eu acho que a igreja hoje ela tem sim que tentar de alguma maneira atrair mais essas pessoas. Sim. Né? Eu posso usar o meu exemplo. Eu de repente, no momento que eu fui buscar Cristo, que eu quis me converter,
Se eu tivesse ido para uma igreja mais tradicional, de repente não teria ficado. Sim, não tinha... Não teria firmado. Sim. Porque é outros valores, né? Mais da tua época, né? Vamos dizer assim. Mas eu discordo contigo, eu discordo de ti. E eu vou te dar vários exemplos, tá? O evangelho é transformação de vida, tá? O evangelho, quando ele chega numa pessoa, ele muda a maneira, tá? O Roger, para quem não sabe, trabalha comigo há 2 anos, tá? A gente conversa muito a respeito de religião. O Roger me conta como era a vida dele, né? Vida desregrada, aquela coisa toda, entendeu? Quando ele aceita Jesus, ele tem uma transformação de vida. Se ele era o cara que estava no baile, ele não vai mais. Se ele era o cara que bebia, ele não vai beber mais. Se ele era o cara que prostituía, ele não vai prostituir mais. Enfim, uma série de coisas. Quando o evangelho chega, ele transforma a vida. Quando a igreja tem que buscar artifícios para atrair as pessoas para dentro da igreja, é porque o evangelho não está surtindo efeito mais. Sim. Porque assim, Roger, ó, saudosismo. Não é saudosismo, mas sabe como é que era na minha época? Na minha época não tinha igreja preta, não tinha luz brilhando dentro da igreja, não tinha festa julina, não sei, essas coisas que inventaram hoje. O que tinha na minha época? Jejum, consagração, oração, retiro espiritual. Isso muda pessoas, isso transforma. Quando tu tem que incrementar o evangelho de Jesus para te poder atrair pessoas, não é um evangelho genuíno, me desculpe, mas essa é a minha maneira de olhar. Eu sei que tu colocou aqui que se eu fosse para uma igreja tradicional, tu seria cristão igual, porque tu está dentro do planejamento de Deus, de tu estar onde tu está hoje, entendeu? Então, indiferente se tu está numa igreja tradicional ou não, a graça ia te alcançar, entendeu? Então, quando a igreja ela tem que incrementar, quando a igreja ela tem que mudar o ritual para poder atrair pessoas, o evangelho está errado. Eu concordo com essa tua questão que tu falou. Eu me baseei muito pela minha experiência, né? Mas essa questão de entrar para uma igreja que não tradicional é que eu vejo assim, ó. Pela minha percepção, de um cara convertido há pouco tempo. Claro. Eu tenho muito que aprender, e assim é o evangelho, né? Tu vai eternamente, é uma construção, é um processo. De vida, né? Transformação de vida. Então, mas eu vejo assim que muitas pessoas, elas entram, às vezes pelo motivo errado, mas elas entram. Sim. E no meio do caminho elas têm a oportunidade de transformar. Elas têm a oportunidade de conhecer o evangelho, de ter um entendimento do que realmente é o certo e o errado. E aí é aquela história de separar o joio do trigo. Claro. Aí aquelas que realmente estão pelo evangelho, elas vão ficar. Sim. Mas eu ainda prefiro que elas estejam pelo menos indo na igreja e estão tendo uma palavra de Deus do que estando no mundo. Não, eu concordo contigo. Eu acho que o neopentecostalismo, o neopentecostal que apareceu aí agora, dessa nova etapa da igreja, entendeu? Que esse novo evangelho que aparece, ele tem seus fundamentos. Tá? Tu vai dizer assim para mim assim, ó, desculpa aí os irmãos da Universal. Quem está no Universal não é salvo. Como não é salvo? Eu conheço muita gente que se converteu dentro do Universal. Teve uma mudança de vida. Teve uma mudança de vida no Universal e depois foi para uma outra igreja. E se ele tivesse continuado na Universal, estaria salvo igual. Exatamente. Entendeu? Então, tem os seus propósitos, Roger, eu entendo. Entendeu? Talvez o que te chamou para dentro da igreja, entendeu? Foi o propósito de Deus para tua vida. Mas ao tempo, o evangelho tem que ir mudando. Transformação. Evangelho é transformação. Entendeu? Não. Tu não pode entrar para dentro da igreja e tu continuar o mesmo ritual que tu vivia lá fora. Com certeza. Né? Aí não é evangelho. Aí não é evangelho. Não é evangelho. Até o batismo não te garante a salvação. Não. Até porque também é o seguinte, assim, né? Vamos fazer uma análise bem rapidinha. O mesmo culto de jovens não é para adulto. Né? Mas por aí. Então, assim, ó, vamos lá. Realmente, talvez essas artimanhas, digamos assim, para ganhar o jovem é por um momento. Né? Conforme o Espírito Santo vai trabalhando, a percepção da coisa vai mudando, a mentalidade vai mudando, e aí tu começa a entender com outros olhos, né? Com certeza. O Espírito Santo faz a obra, né? E muda, né? Foi assim que aconteceu comigo. Então realmente, a gente vê isso, no meu ver, né? Que nem tu falou, tudo com limite, tudo na dose certa. Não vai extrapolar, né, cara? Tu não vai começar a fazer coisas ali que daí só por querer chamar atenção. Sim. O problema hoje dessas igrejas
né, do jeito que a igreja está hoje, é que elas estão preservando muito quantidade. Então muitas pessoas venham e, entendeu? Eu acho que tem que ter outra coisa. Dentro desse contexto, a igreja ela tem que falar de pecado. Sim, claro. Ela tem que falar de pecado. Sim. Então, quando tu amacia muito o evangelho, entendeu? Quando tu passa muito a mão no evangelho, isso acaba gerando um conforto para aquelas pessoas que estão ouvindo, e aí não gera a transformação que tem que gerar. Claro. Então, isso também influencia dentro da igreja. Fica cômodo, né? Fica cômodo, fica fácil. Eu sou da época do mentolate. Sabe o que é isso? Mentolate. Mentolate era um vidrinho vermelho. Passava ali. Que tu te machucava, colocava em cima da ferida. Não, Lucas? Lucas está do outro lado da técnica lá. E doía pra caramba. Ardia. É esse E tu ficava até com medo de te machucar. Com certeza. Tu não queria, né? Tu não queria, né? Tá ali. É esse o que o evangelho tem que fazer na pessoa. Ela tem que causar, entendeu? Ela tem que acusar o pecado ali. Quando ela bate em ti, ela tem que acusar. Ó, eu tô em pecado, eu tô com a minha vida desregrada, eu tenho que mudar. Aí entra nessa questão que tu falou. Hoje as igrejas querem muito número, porque o número gera muito dinheiro, entendeu? Gera status. Relacionamentos sociais. Contatos. As pessoas sentem o prazer de dizer, não, eu pertenço à igreja fulana, entendeu? Aí o apóstolo fulano é meu pastor, entendeu? Às vezes o cara não tem nenhum contato com o cara, porque a igreja se torna tão grande que o pastor não consegue. A ovelha ela tem que ter cheiro do pastor. Ela tem que ter o cheiro do pastor na vida dela. E às vezes também, nessa quantidade aí, nessa questão que falou de aumentar tanta quantidade, às vezes aqueles membros que caminham mais tempo com o pastor, que vivem mais perto, que nem o pai falou, que tem o cheiro do pastor, tem uma percepção, e aquele membro que tá lá no fundão, que é mais uma na quantidade, tem outra percepção. Totalmente às vezes o cara vive duas igrejas dentro da mesma, tu entendeu? Por conta disso, cara, se inchou tanto a igreja, virou um troço de ter tanta quantidade que tu não tem a qualidade, né? Ela não pode virar um show. Não, claro que não. Não existe. Falando em show, tu quer ver um exemplo? Visita uma igreja do R.R. Soares em São Paulo. Eu já tive o prazer de estar lá, uma igreja enorme, lotada de gente. Visita as igrejas no interior da graça. São igrejas pequenas. Que não é a mesma percepção que se tem tu olhando o R.R. Soares na TV, no show da fé, entendeu? Não é a mesma coisa, entendeu? Mas as pessoas acabam se decidindo estar lá porque elas enxergam na TV, por aquele volume todo que aparece ali, pela palavra que o missionário tem uma palavra extraordinária, pastor Jaime lá, que né, tem uma palavra extraordinária, mas o que acontece lá às vezes não acontece aqui. Isso aí não é só na Igreja da Graça. Isso acontece em todas as igrejas, entendeu? Às vezes tu tem um núcleo grandão e começa a se montar outros núcleos na volta que não é a mesma coisa que tu vai ter lá na base, entendeu? Com certeza. A gente tem um exemplo até do que foi a Deus e Amor, né? Deus e Amor por muito tempo lá em São Paulo era gigantesca a igreja. E às vezes aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre também. No centro ali na rodoviária ali também era não sei se ainda tem. Tem. Mas era a questão de lotar de não ter lugar. E tu ia no interior, seguia o mesmo caminho. Por quê? Mas é o jeito que eles acreditam. Não, cara, porque lá tinha esse troço de tipo assim, cara, a igreja é grande, a igreja é cheia, a palavra lá é, sabe, o volume convencia muito as pessoas, né? Coisa que hoje em dia, eu tenho uma Deus e Amor perto da minha casa, a gente passa ali 6 pessoas no culto, né? Mas tá sendo pregado o evangelho. Tem crédito, entendeu? Com certeza. Que continue, que se aumente as pessoas lá dentro acreditando, porque tá sendo pregado o evangelho, né? O que importa é isso, né? O que importa é isso. E, gurizada, outra coisa que eu vou perguntar pra vocês também, na caminhada de vocês, assim, o que mais vocês viram, assim, no decorrer que vocês analisaram, assim, poxa, mas olha só, isso tá destoando, cara, isso tá ficando um pouquinho fora do que era pra ser, sabe, assim, talvez até nos louvores, eu não sei se vocês acompanharam essa mudança tão grande que teve, né, de louvor, né, antigamente um pouco mais a harpa, hoje em dia louvores, né, totalmente melódicos, né. Antigamente era muito mais letra, né? Antigamente a harpa cristã
tu pega os compositores ali... O Roger não pode falar porque é workshop. Eu ia falar agora, eu fiquei numa época um pouco O mais... Roger é muito workshop. De 4 anos pra trás, assim, eu... Não pode né, falar. não- Uma hora dessa não a gente vai tenho- levar ele em casa não e vai tenho dar muito- uma lavagem cerebral dele, entendeu? Dá um então- LP pra ele ir pra casa que tô dentro do Então, mob. é workshop, gente, é workshop, não adianta. Mas tu pode falar mais ou menos a informação que Mas, teve. cara, Não acha que alcança pessoas também? Estilos diferentes de música? Cara, mas é que a música, cada um tem o seu estilo. Tu entendeu? Por exemplo, o Lucas há pouco aqui revelou pra nós que gosta de pagode. Que é pagodeiro, né? Pagodeiro, né? Mas tu não acha que é a mesma situação da questão da igreja que eu falei? Daquela pessoa que vai às vezes pra uma igreja que é um pouco mais liberal, vamos dizer assim, e no caminho tu tem entendimento? A música ela consegue chegar também nesse sentido aí. Às vezes a pessoa... Eu vou ter que falar, eu acho às vezes um pagode gospel assim que eu ouço. Mas tem pessoas ali que vão ter a graça, vão receber uma palavra, vão ter a vontade de conhecer mais Jesus. Vai ser uma abertura pra ele poder conhecer. Vai ser uma abertura, vai ser uma porta de entrada para aquela pessoa, entendeu? Sim. Até porque ela vive uma cultura diferente, entendeu? Sim. Mas vamos botar um funk gospel, né? Loucura, Aí é loucura, né, cara? Mas cara, quem é que disse que a música tem um ritmo certo para adorar a Deus? Entendeu? Abre o YouTube aí, coloca aí louvores na África. Como é que eles louvam a Deus? Na África. Ah, sim. Entendeu? Pega na Índia. Vai lá ver na Índia como é que eles louvam a gente. Deus. Como é que eles louvam a Deus na Índia. Pega na Jamaica, que Na Jamaica? um regzão. Entendeu? Totalmente diferente, né? Não existe um ritmo É isso aí. certo para adorar a Deus, cara. É isso aí. Existe um louvor. Sim. Existe uma letra. Uma entrega. Aí nós estamos falando de letra e ritmo. Entendeu? Duas coisas diferentes. Não existe um ritmo definido para louvar a Deus. Sim. Agora existe uma letra. Claro. Entendeu? E aí, o Wesley sabe disso, entendeu? No tempo que eu estive à frente de igreja, eu sempre fui muito chato na questão de letra. Porque, cara, as tuas palavras, elas vão abrir as portas para te ser abençoado ou amaldiçoado. A letra influencia A letra totalmente. influencia. Totalmente, com Entendeu? certeza. Você quer ver uma coisa? Um louvor que foi muito cantado dentro das igrejas Regis Danese quando abriu. Entra na minha casa... na minha vida. Mexe com minha estrutura. Mexe, entendeu? Muito se cantou isso dentro da igreja. Tu tá dizendo pra Deus, ó, pode entrar na minha casa e mexer na minha estrutura. Sim, tá confessando a ele que ele tem liberdade. Verdade, ter acesso Tu tá total. dando liberdade, Claro. entendeu? E agora, se Deus entrar lá dentro da tua casa e na tua estrutura e mexer, tu vai gostar? Bem isso. Então são louvores que contêm letras e esse é um assunto, eu até sugiro pro Wesley um dia fazer um Fora da Caixa só disso aqui, porque isso aqui tem muito conteúdo para se falar. Tem muita coisa para se falar a respeito de louvor, entendeu? Tem um outro louvor aí da como é que é o nome dela, cara? É uma cantora muito conceituada que fala que estou apaixonado por Cristo. Esqueci o nome da mulher agora. Mas é um louvor muito cantado. Estou apaixonado, aquela coisa. Meu, sabe o que é a palavra paixão? Paixão é uma coisa momentânea. Temporária, né? Temporária. Entendeu? Por Jesus a gente não pode estar apaixonado. Por Jesus a gente tem que amar Ele loucamente por tudo que Ele fez pela vida da gente, entendeu? Então são letras que às vezes a gente canta sem entender o que está cantando. Sim. O real significado daquilo ali. Né? A gente executa aquilo na vida da gente e acha que está adorando a Deus, entendeu? Tem louvores que ficam 15 minutos dizendo Jesus eu te amo, Jesus eu te amo. Pô, o cara não tem letra, velho, não. Ele não teve inspiração. Ele queria compor uma música e ele pegou uma frase e fica repetindo lá 200 vezes isso, entendeu? Então, eu sou numa época em que as letras tinham melodia, tinham concordância verbal, Sim, entendeu? Na construção, né? Na construção não era só uma escrita, era E era também aqueles louvores cristocêntricos, né? Isto! Tu me tirou a palavra agora. O louvor aponta para Cristo, o que ele é e o que ele merece, que é a adoração, né? E não tem eu nessa história, né, cara? Não. Eu no louvor não existe. Né? Hoje em dia, o que eu vejo, cara, que daí que nem eu sou muito saudosista, eu tenho muita nostalgia pelos louvores antigos. Que é isso, cara. Hoje em dia tu pega um louvor, é eu.
porque eu vou adorar, porque eu tô perdidamente apaixonado, porque eu tô enlouquecido, tal. São poucos louvores. Existem muitos louvores hoje igual, que tem qualidade, mas são poucos. Mas aí, Wesley, aí entra um pouco da indústria. Como é que você musical? fala? Musical. Da indústria musical. A maioria dos cantores hoje gravam louvores em empresas que não são evangélicas. Sim. E a editora lá, que vai lançar a música, exige deles uma letra aberta. Isso que era lucro, Sim, né? Entendeu? que não... Tem hinos, cara, que a gente não sabe se o cara tá louvando a Deus. Sim, que você tá cantando pra uma mulher, Sim. entendeu? Você tá, Que sei lá. serviria abertamente pra um duplo sentido, né? Pra eu me declarar. Pode pra tocar dentro da Sertanejo, igreja. né? O cara até quando tá sendo já. Daqui a pouco o cara tá cantando a rocha lá, né? Não, mas inclusive, cara, uma coisa que eu vejo muito que hoje em dia tá estourando muito é esses troços dos caras se revelar que é compositor, né? Muitos cantores hoje, aí do mundo secular, lógico, que hoje estão cantando, se declaram, eu sou autor de tal música, do fulano que estourou e tal. E muitos também estão se revelando que muitos louvores foram eles que criaram, né? Pô, não, esse louvor aqui eu escrevi, dei pra fulana gravar, eu escrevi, dei pra gravadora, a gravadora passou pra fulana gravar e tal. E aí fica aquela pergunta, né? Mas pode jorrar água limpa e suja da mesma fonte? Da mesma fonte, né, cara? Então acho que isso também representa muito do que a gente tá vivendo hoje no mundo... O Roger não é dessa época, como já falou, 4 anos aí, criancinha ainda caminhando na fé. Mas nós tivemos no ano de 2000 uma leva muito grande de cantores seculares que não faziam mais sucesso no seu ramo, entendeu? Foram pro gospel. E que se declararam cristão e começaram a cantar músicas gospel, entendeu? A gente tem, vai pra internet aí tu vai achar um monte deles, CD com... um monte de deles, entendeu? Que cantam. Agora eu sou cristão, não conseguiam mais sucesso lá onde eles estavam e acabavam correndo para dentro da igreja, entendeu? E gravando louvores e pegando melodias e louvores que fizeram sucesso e fazem sucesso, porque, cara, se o compositor fez um hino, escreveu uma letra para adorar a Deus, ele vai fazer sucesso hoje, ele vai fazer amanhã, ele vai fazer depois da manhã e nós vamos morrer e ele vai continuar fazendo sucesso. E é os exemplos que a gente tem, de Claro, louvores que a gente canta hoje, com que certeza. se a gente for pegar, cara, foram escritos lá em 1980, 60. 60. Tu entendeu? 50, dependendo do louvor, cara. Que tá até hoje, porque a essência do louvor digamos assim, é a correta, né? É a genuína, né? Então, é realmente, por isso que eu pergunto pra vocês, é um tema que eu vejo mas muita tu é diferença. shop, tu não tem... Eu não posso falar muito, né? É Nutella ainda. Eu não, cara, eu muito... Telinha aí, né? Essas aí eu Ele tô fica muito- meia hora dentro de Jesus, já te amo. não. Mas já ajuda bastante. Não é tudo, mas ajuda. Não, já ajuda no começo, né? É um processo, né? Eu vou te prescrever ele depois tu escutar Ademar Decano. Mas é que não... Mais uns Me ali. passa depois do WhatsApp Isso. ali. Aí tu faz lá uma terapia. Luiz de Carvalho. A música terapia de umas 2 horinhas escutando só Cassiane, Ali, Cassiano. Se puder dar uma escutadinha. Além do Rio Azul, eu conheço. É uma música muito tá, bonita. Voz da Verdade. Mas tu conhece Tá. a voz do Voz da Verdade ou do Lucas Agostinho lá? Pra minha igreja lá. É na voz do Pedro lá na igreja. Da voz do Pedro. Ah, mano, é bonita a voz aí, né? Bonita Que a voz. barbaridade, cara. gurizada, não. Mas o louvor é isso, cara. O louvor, ele... eu já tive momentos difíceis da minha vida espiritual em que eu adquiri forças através do louvor. Escutando um hino em casa, Com entendeu? certeza. Sentado no sofá escutando. Então, eu já consegui vencer várias lutas espirituais na minha vida através de hinos. Hinos que eu escutei 200, 400, 500 vezes, entendeu? E cada vez que tu escuta, ele vai falar de uma forma diferente. Depende do momento que tá ali passando, né? Entendeu? Então, é extraordinário. Cada vez que tu escuta o louvor, é um trecho do louvor que te toca, né? Trecho que estoura. E aí Deus age no meio dos louvores, né? Sim. Não tem, né? É a fase da vida que tá passando ali, né? Mas, gurizada, é o seguinte, nós não vamos se estender muito. Hoje é o nosso primeiro podcast, nossa estreia aqui, né? Não trouxemos nenhum tema específico, a gente tá só conversando aí. Fora da caixa é pra ser assim, é pra ser um programa bem dinâmico, bem descontraído, né?
A gente quer, ao longo dos episódios, trazer talvez mais quadros, né? Talvez até um react aí do que está acontecendo na semana, de uma palavra talvez também, né? Pra gente interagir. Então a gente quer fazer um convite, cara, para vocês que estão assistindo. Segue a página do estúdio, que é onde a gente vai estar passando sempre podcast. Futuramente a gente vai estar no YouTube também, mas já segue a página do estúdio. Segue o Instagram também, @foracaixa, para poder ficar por dentro do que a gente está falando, de como a gente vai se movimentar em horários, em temas, até na própria interação. Então eu quero te fazer esse convite. Segue. Não deixa também de mandar para um amigo, né? Às vezes, tem um parceria teu que queria escutar a palavra, mas, não curte muito ir na igreja porque ainda, né, perto da casa tem uma igreja que é mais tradicional, ou talvez o jeito da primeira visita que foi não foi como gostaria, então ele quer entender do assunto, mas tem aquele receio. Então manda o link do podcast para ele, a gente vai estar falando sempre que possível nos finais do podcast. A gente quer entregar uma palavra diferente para te entender o que é o amor de Deus, entender como Deus pode te alcançar. Então, hoje nós vamos estar finalizando esse podcast. A gente quer agradecer imensamente vocês que estiveram conosco. Vocês que ainda vão nos assistir, a gente quer agradecer também. E pedir, fica conosco, nos ajuda aí compartilhando, comentando, para que a gente possa levar esse podcast à frente, fazer esse projeto, né, virar a chave, poder alcançar bastante pessoas. Quero agradecer vocês aí por estar conosco, né, o Roger, o pai, né, por poder estar aí trocando essa ideia comigo no podcast. Não foi nada, né, agendado, marcado, os temas surgiram aí, mas eu acho que o pessoal já conseguiu entender o propósito do podcast, né, e futuramente a gente vai estar trazendo mais convidados. Vou estar trazendo eles de volta pra gente comentar, pra gente rir e brincar. Então, da minha parte, quero agradecer vocês. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, podem se direcionar para o corte. Vai. Agora, ministrando a palavra de Deus, pastor Roger. Eu vou finalizar aqui a minha fala. A gente brincou, a gente falou muito aqui, né? Sim. Sobre vários assuntos ali, né? Mas, especificamente falando sério para as pessoas que vão ver aqui esse podcast e pessoas que não são, né, específico para as pessoas que não são na igreja ainda, sim, que não se converteram, que não conheceram Jesus. Gente, o evangelho, como foi dito aqui, ele é transformação. Eu vejo muito, eu creio nisso e eu tenho certeza que é isso. O evangelho ele é baseado em sacrifício e transformação e perdão. Então, você que está assistindo, você que está vendo esse podcast, tá? Pode entrar, eu acho que tu vai entrar por um motivo errado. Eu creio, muitas pessoas vão entrar pelo motivo errado. Só que vai existir um processo na vida de vocês, onde Deus vai ministrando. Não vai ser o pastor, não vai ser aquele teu amigo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai estar ministrando, vai chegar e vai dizer para ti, isso não faz mais sentido na tua vida, aquilo não faz mais sentido na tua vida. E aos poucos tu vai vendo a tua transformação de vida. Coisa que fazia sentido não faz mais hoje. Então, o amor de Deus, ele vai ter um entendimento no teu coração, que tem que ser transbordo, vai ter transbordo e tu vai edificar outras pessoas, né? Então o meu conselho, né, vá para a igreja, conheça a palavra, sabe? Começa a ouvir músicas também, gospels também, né? Tudo é um processo, entendeu? Mas tu vai firme, sabe? Porque hoje em dia existe um evangelho muito raso e para Jesus não é tudo ou tudo. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. A gente costuma falar que quem está em cima do muro não é, né, de Jesus, é ainda do maligno, né? É o muro do inimigo. Então, não seja uma das pessoas que vão para a igreja e deixa Jesus fora dela. Esse é o meu recado para vocês. Então tá, gente. Um forte abraço a todo mundo aí. Obrigado pela sintonia nesse primeiro podcast aí do projeto do Wesley. E pastor Mauro, tem um pastor aí prontinho aí, viu? Tá? Tem um líder de célula pronto aqui. Não, a gente brinca com o Roger, mas eu já falei para ele, eu agradeço a Deus o dia que ele colocou o Roger aí no nosso caminho, para fazer parte da nossa família, é um cara que faz parte da minha família. E fico feliz em poder estar aí no primeiro podcast, eu tenho certeza que serão muitos e muitos. Isso aqui é um sonho antigo meu e do Wesley, da gente ter um canal para poder chegar nas pessoas. Hoje tudo é em torno da rede social, tudo é rede social.
Então, esse espaço aqui é para adorar o nome do Senhor, para levar a palavra de Deus. E também, ó, segunda-feira, né, Wesley? Aqui no verdade, hein? Segunda-feira estreia o nosso podcast, como é que é? 220 volts, Lucas? 220 volts. Então já acompanha também, hein? Vai trazer análise política, né? De tudo um pouco, cara. Vocês não podem perder, porque é o seguinte, ó, 220 volts é choque, né, cara? E 220, ele dá e segura, né? Dá e segura. 110 que toca longe. 110 larga, né? 110 larga, 220 segura. Então é o seguinte, ó, segunda-feira não perde. Acompanha o podcast aí da nossa parceria, do Lucas. Se tu quer saber mais de política, é o melhor podcast que tu pode olhar, cara. Tá? Então, agradeço vocês aí por estar conosco. Tamo junto, um abraço pra todo mundo aí que entrou na live aí, o Luizão, o David Wenzel, o Almir Xereta, o Cláudio Clau, o Lucas Soares, o pessoal todo que teve na live aí, um abração, obrigado por acompanhar e tamo junto. Vamos ficando nessa, até a próxima, gurizada.